Ouça o que Jesus disse para essa igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus está falando para a terceira igreja de Apocalipse. Eu sei onde habitas. Eu sei as tuas obras. Jesus conhece as suas igrejas. Jesus conhece cada congregação que foi aberta em seu nome para pregar o evangelho genuíno do reino de Deus. Jesus conhece as obras, sabe onde habita essa congregação. Ele sabia onde estava a igreja de Pérgamo, mesmo em meio a um lugar onde Satanás habitava. Mesmo em meio a governantes cruéis, homens maus. A igreja neste momento estava até sendo perseguida. Um dos seus fiéis, chamado Antipas, foi morto no meio dos irmãos por causa do testemunho da palavra de Deus. A igreja de Pérgamo, na sua maioria, eram fiéis, guardando o nome do Senhor, guardando a fé, não negando a Jesus Cristo. Porém, elas estavam permitindo que alguns dos irmãos lá dentro trouxessem coisas que não estavam agradando a Deus. E por permitirem isso, o Senhor Jesus estava corrigindo a igreja de Pérgamo. Versículo 14. Aqueles que estavam trazendo a doutrina de Balaão, o qual estava ensinando alguns irmãos lá dentro da igreja de Pérgamo a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos, coisas que aborrecem ao Senhor, e a praticarem a prostituição. Deus estava alertando a igreja de Pérgamo a não aceitar isso dentro da sua igreja, dentro de sua congregação, a corrigir isso, a pregar contra isso. Esses aqui são os falsos profetas dentro da igreja. A igreja verdadeira não pode aceitar falsos profetas. Havia também na igreja de Pérgamo alguns que estavam trazendo a doutrina dos nicolaítas. Que doutrinas eram essas? Estavam transformando o evangelho de Jesus Cristo. Estavam distorcendo o evangelho verdadeiro, trazendo um outro evangelho para desvirtuar alguns irmãos, para desviarem alguns irmãos da verdade. E o Senhor Jesus falou que estava aborrecendo isso, porque a igreja tem que se levantar contra os falsos mestres, contra os falsos profetas que se levantam em nosso meio para desvirtuar os irmãos do caminho de Cristo, do evangelho genuíno do reino de Deus. A igreja tem que ter postura, a igreja tem que se levantar contra, trazendo o evangelho verdadeiro, aleluias. Jesus diz que vai batalhar contra estes, com a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. Deus vai batalhar contra falsos mestres e falsos profetas. Vai vir a justiça de Deus. Ao final da carta da igreja de Pérgamo, assim como as outras, é finalizada assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, vamos ficar atentos à voz do Espírito Santo, à correção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vamos permanecer no evangelho genuíno do reino de Deus e vamos nos levantar contra os falsos mestres e os falsos profetas que querem se levantar em nosso meio, trazendo ensinos estranhos, trazendo um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe com essa palavra, no nome de Jesus. Aqui quem vos falou foi o pastor Tiago. Deus vos abençoe. Uai, seu app de vídeos curtos.